Bom, vamos começar agora com a programação web, para a gente conhecer as tecnologias web, entre elas o HTML e CSS. Hoje a gente vai ver o HTML e CSS, a aula que vem a gente aborda o JavaScript. E já vamos para a parte do back-end também na aula que vem. Então vamos lá. No nosso projeto que a gente criou aqui do Maven, a gente vai criar as páginas web nesta pasta aqui, ó. Acompanhem junto comigo aqui, ó. A gente tem a pasta src. Dentro da pasta src eu tenho a pasta main. Dentro da pasta main eu tenho a pasta web app, certo? As páginas que a gente for criar, a gente vai colocar tudo dentro dessa pasta web app. Então todas essas páginas, tudo que vai ser acessível via browser, via internet, vamos entender dessa forma, vai ser acessível, vai ficar dentro dessa pasta web app. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai criar aqui, vamos criar um novo arquivo, ó. A gente vem aqui, clica no botão direito, em cima do web app, new, vamos escolher HTML file aqui, é a quinta opção. Selecionando o HTML file, ele vai nos perguntar qual que é o nome do arquivo. A gente vai colocar o nome do arquivo como index.html. Tá? Mas por que o nome desse arquivo? A gente coloca o nome de index.html normalmente para os arquivos que são a página inicial do nosso site. Isso aí tem coisa de maiúsculo minúsculo? Não, aqui a gente tem outro padrão de palavras compostas. A gente coloca em hífen, a gente separa com hífen. Então, se eu tenho minha página, por exemplo, eu coloco minha, traço, página, tudo minúsculo. Então, index.html, next, aqui deixa assim mesmo e vamos colocar em finish. Bom, quando vocês criarem, ele já vai vir uma configuração padrão aqui do HTML. Eu vou explicar como é que funciona. Primeiro a gente vê que é bem semelhante ao XML, né? A gente vê uma semelhança, funciona com tags, então ele é semelhante aí ao XML. Primeira coisa que a gente já vê é essa primeira tag chamada doctype HTML, tá? Essa tag aqui, você pode procurar no documento inteiro, não tem um fechamento dela. Lembra que eu falei no XML, a gente declara abertura de tag e fechamento de tag obrigatoriamente. O XML funciona assim. O HTML, isso depende da tag. Tem algumas tags em que você consegue abrir e fechar com tag de abertura e tag de fechamento. Tem algumas que você não precisa. Por exemplo, esse doctype HTML. O doctype HTML ele só vai indicar para o browser, ó, já estou adiantando para você que o tipo do documento é HTML. Tá? Então o browser já não precisa ter um esforço para identificar a estrutura e falar, opa, é HTML. Ele já entende de cara com essa declaração dessa tag que é um HTML. Logo abaixo a gente tem a tag HTML. A tag HTML é o que a gente precisa para criar o nosso HTML mesmo. Então esse HTML ele tem uma tag de fechamento aqui embaixo. Então a gente tem a abertura do tag e o fechamento aqui embaixo. A indentação não ajuda muito, tá, aqui do Eclipse, eu acho um pouco ruim. Mas isso tudo, ó, eu vou dar um tab para vocês verem o que está dentro do que aqui, ó. Para vocês conseguirem ver melhor. Eu acho que assim fica mais fácil. Então reparem, se a gente for ver bem, o HTML está aqui e tudo que está aqui está dentro do HTML, dentro dessa tag, dentro do abre e fecha tag. Está dentro do escopo do HTML, da tag HTML. A gente já tem mais duas tags aqui, ó, filhas direta do HTML, tá? O head, que seria cabeçalho, e o body. O head, ele contém informações de configuração e comportamento da página. Como assim? Por exemplo, eu estou falando que os caracteres que eu estou escrevendo aqui, ó, com essa tag chamada meta, eu estou falando que os caracteres que eu estou usando aqui dentro da minha página, eles seguem o padrão de codificação UTF-8, que aceita acentuações brasileiras e outros tipos de linguagem. A gente trabalhava antigamente com o padrão ASCII. O padrão ASCII não aceitava acentos. A gente tinha que fazer um código específico para ele conseguir converter aquele código em C cedilha, em til, por exemplo. Então isso era um saco antes. A gente consegue fazer agora bem mais tranquilo, usar a acentuação de boa com a configuração de caractere UTF-8. Ó, aqui é um pouquinho diferente, né? A gente não tinha visto isso aqui no XML. O que é isso aqui? A tag se chama meta, mas eu estou colocando essa palavrinha que recebe isso aqui, né?
Isso aqui é um atributo de tag, a gente chama isso aqui de atributo de tag. Eu tenho a tag meta, e eu estou colocando que o atributo charset da tag meta é o TF8, uma string, o TF8. Tá? Aqui ele não é case sensitive, ou seja, pode escrever maiúsculo, minúsculo, ele vai entender. Vamos para a próxima tag, dentro do head ainda, tá? Title, o título da minha página, é o que vai ser exibido ali na barrinha da navegação. Ó. Por exemplo, aqui, ó, está escrito curso Java Web Fundamento. Esse aqui é o title. Esse aqui é o title. A gente configura isso lá. Então vamos colocar aqui, ó, minha primeira página. Vou colocar assim, ó, JWeb 1. JWeb 1. Página inicial. É um texto, tá? Aqui no HTML a gente não precisa especificar texto dentro de aspas. A gente pode escrever o texto solto, entre tags, tá? Sempre que quando eu escrevo um texto, uma sequência de caracteres que estão fora de tag, o HTML, o browser que for interpretar o HTML, ele vai entender que é texto, ele vai tentar exibir. Só que tem um detalhe, isso que é importante. Os textos que estão no head não são visíveis, tá? Tudo que eu quero colocar no meu HTML que seja visível no browser, eu tenho que colocar dentro do body. O body, então, é a tag que vai ter o conteúdo que vai ser visível da minha página. Então, eu vou colocar aqui, ó, Olá Mundo. Essa é a minha primeira página web. Famoso Olá Mundo, né? Conhece a história do Olá Mundo? Hello World? Diz que tem uma maldição. Se você começa a aprender uma linguagem e você não escreve o seu primeiro Olá Mundo, seja no sistema de println ou no HTML, você está amaldiçoado a não aprender aquela linguagem. Ah, foi isso então. Entendi. Foi isso aí. Eu entendi tudo. Entendi. Não colocou Hello World, né? Não colocou Olá Mundo. Não coloquei, o professor colocou. Sei lá, bunda aí. Acho que você tem que mudar de linguagem. Escrito na Bíblia. Não é verdade. Acho que você tem que mudar de linguagem. Tenta de novo com outra linguagem e colar Mundo. Já era, né? Dá pra se inscrever de novo pra começar o curso de novo? Dá. Aí se escreve Olá Mundo. Vamos lá, pessoal. A gente não escreveu Olá Mundo no Java, né? Escreveu? Escreveu? Ah, é? Senão ele tá todo mundo amaldiçoado aqui, né? Eu acho que a gente tá. Acho que foi outra coisa, Não então. deu certo esse negócio de Olá. Não, o Olá Mundo, ele garante que você não vai ter a maldição, mas não quer dizer que você vai aprender, né? Foi outra coisa, foi Olá Mundo. Não foi Olá Mundo, não. Não foi não? Acho que não. Eu não tenho certeza. Eu acho que foi Olá. Será? Eu também acho que Aí agora a culpa é minha. Não devia ter falado Olá Mundo. Deixa quieto. Ó, pra gente executar o nosso HTML, a gente clica em cima dele com o botão direito e vamos clicar aqui em Run As. Opa, não, peraí, não, Run As não. Quer ver uma página? Ele tem, eu não lembro onde que faz aqui, deixa eu ver. Open With, Open With, tá? Esse Open With não é com Run As, não. Lembra que não é executado o HTML, então o HTML não é executado, não tem compilação nem nada. Ele é simplesmente interpretado, então a gente só tem que pegar o HTML e abrir ele com alguma coisa específica, que no caso é um browser. O próprio Eclipse já veio com o browser dele lá, que é o Web Browser. Então vamos clicar nesse Web Browser. E aí ele vai abrir esse browserzinho interno do nosso Eclipse, que já vai ter a nossa primeira página ali. Repare que o título está aqui, JWeb 1, página inicial, certo? E o nosso texto. Bacana, né? eu perdi onde você foi. Não, não apareceu aqui não. Não? Ó, botão direito em cima do HTML, vem na opção Open With, aí tem a opção aqui, ó, Web Browser. Não tá aparecendo um texto. Não tá aparecendo o texto? Não tem isso, gente. Peraí, o seu tem o que, Ana? Eu cliquei no certo nesse aqui. É, no index. Ah, embaixo. Ué, o meu não compilou isso aí, não. Aí o meu apareceu lá no mundo com Times New Roman. Ah, não, tá certo. É por padrão, é.
É que no Linux ele coloca sans serif, mas no Windows ele deixa Time News Roman, por padrão, a fonte. Tá como o seu? Falou que uma palavra index, não, é como se fosse a main das classes. É como se fosse isso. Tem alguns servidores web, por exemplo Apache, que ele por padrão ele vai, se você bate um caminho, que seria uma pasta de arquivos, ele já tenta achar um index ali, por padrão. É o comportamento padrão dele. Então se você fizer a sua página web, seu projeto web, e colocar ele num servidor, um computador com o servidor Apache, servidor HTTP, a gente vai entender isso. O servidor HTTP Apache, você coloca as pastas do seu projeto lá, e quando você acessa ele na web, via o endereço IP do servidor, ele já vai automaticamente procurar o index, que é a primeira resposta que ele vai dar. Agora, se ele não acha, ele vai exibir para você os arquivos que estão lá dentro. Ele exibe as pastas, exibe os nomes dos arquivos. Ele encontrou o index, por padrão. Então já é meio que uma convenção esse index. Então vamos dar continuidade aí. Qual que vai ser o objetivo do nosso sistema? O objetivo do nosso sistema vai ser um cadastro cliente. Como a gente fez também no orientação a objetos, vamos seguir com o mesmo segmento. Então vamos criar a estrutura de páginas para a gente ter um contato inicial já com HTML e CSS, já para fazer as nossas páginas, como que vai ficar estruturado isso no nosso HTML. Tá? Então vamos ter uma página inicial, é bom ter uma página inicial. A gente pode ter um menu de opções, né? Um menu de navegação, por exemplo, criar novo cliente, listar cliente, por exemplo, e assim por diante. Login, importante. Inclusive a gente pode começar pelo login. Então vamos criar aqui, ó. Aliás, o index HTML pode ser o nosso login. Oi? É isso mesmo. Então o index HTML vai ser o nosso login. Então vamos criar aqui e começar a configurar o nosso login. Bom, o texto que eu vou deixar aqui, ó, vamos colocar aqui jweb1 login. Lembrando que a gente está fazendo um sistema, e esse sistema seria um sistema interno de uma empresa, então não tem problema a página inicial ser um login. Já que é um sistema restrito, é privado, não tem importância. Não é a intenção a gente criar uma página web de vendas, por exemplo. Aí se você tiver uma venda, algo que é público, com certeza o login não deve ser sua página inicial. Vai ficar no link escondido, área ser restrita. Exatamente. Então, como a gente está criando um sistema de uso interno de empresa, tudo bem. Login como página inicial é bom. Vamos colocar um texto aqui, logue-se. A gente pode, para atualizar a visualização no web browser que a gente tem aqui do Eclipse, é só clicar aqui no URL e dar um Enter novamente. Ele já atualiza. Ó, reparem na URL que ele escreve aqui. Ó. Tá vendo? Aqui ele está falando qual que é o protocolo utilizado. Que não está sendo HTTP, ó, que interessante. Aqui não é o HTTP. Ele está utilizando o protocolo file, que é de arquivo, que ele vai procurar um arquivo interno no nosso computador. Por padrão, como é que funciona? Eu falo o protocolo que eu estou usando, // e aí o endereço do arquivo que eu quero. Então tudo isso aqui é endereço. O que está endereço? Está endereço da minha pasta raiz, que é esse barra, home, que é a minha pasta do home, barra usuário, que é a pasta do meu usuário, barra workspace, que é o meu workspace, barra jweb1, que é o meu projeto, src main webp index.html. Então ele está indicando diretamente o arquivo aqui. A gente não está utilizando HTTP aqui, a gente está utilizando o protocolo file. Ele só está puxando o nosso arquivo da pasta diretamente e executando no browser. Não tem importância, a gente consegue ver e mexer do mesmo jeito. Depois a gente vai ver como é que a gente coloca isso para ser acessível via HTTP, via protocolo de comunicação de web. Beleza? Então aqui eu tenho o texto, simplesmente logue-se. Agora vamos começar a entender algumas coisas. Bom, eu quero criar aqui o campo de entrada de dados para o login e senha. É básico, login e senha. Então vamos criar aqui, ó. Para se criar uma entrada de dados, a gente usa a tag input, que a gente vai declarar aqui, ó. Abre menor que input,
O próprio Eclipse já dá a sugestão aqui, a gente dá um Enter, ó. Tudo bem, deu Enter aqui. A tag input, ela não precisa de fechamento, tá? Ela não precisa da tag de fechamento. É só uma só. A gente tem que colocar alguns atributos aqui deles. O mais importante é, esse input ele pode ser de vários tipos. Qual que é o tipo da entrada de dados? Qual que é o tipo do dado que ele vai pegar? É texto? É numérico? É data? É senha? A gente consegue especificar. É e-mail? Ele consegue especificar. Então vamos colocar aqui como input o tipo dele, que é type, o atributo type, dá um contraespaço, eu acho, aqui ó. O contraespaço, o Eclipse também dá autocomplete, tá? Type. Ó, já adianto que algumas coisas aqui do HTML o Eclipse não reconhece. Então, tem algumas coisas que a gente não vai conseguir utilizar o autocomplete. Tem algumas coisas que a gente consegue. Diferente do Java. O Eclipse é muito especializado em Java, mas ele peca em muitas coisas com o web. Então, ele não tem um recurso muito bom para a web. Mas tudo bem. A web a gente não precisa... Não é tão complicado assim para a gente decorar. Dá para usar, mas eu preferi continuar no Eclipse para não ter essa migração. Já seria outra coisa para aprender já. A gente poderia, se eu fosse usar, eu utilizaria o Visual Studio Code para a gente fazer, que ele é muito bom para a web. Mas aqui o Eclipse já supre bastante nossas necessidades. Eu nem sabia que dava isso aí. Dá. Ele conhece. All type a gente vai especificar como text, tá? A gente tem várias opções. Eu acho que o Eclipse dá aqui, ó. Type button, checkbox, color. Color, esse aqui é interessante. A gente clica no input, ele abre uma paleta de cor para a gente escolher a cor. E aí ele dá o código hexadecimal daquela cor. Interessante. Date, ele abre o calendário, um calendáriozinho para escolher uma data. Date, time local, ele, além do calendário, pede para você dar o horário. Date time, que é a mesma coisa, só que em outra... Isso aqui tipo é o local do meu browser. Como é que está configurado a configuração de horário do meu browser? Nosso padrão é GMT, né? Você pode pegar o local do browser. Isso aqui tem que tomar cuidado porque varia da onde que está vindo o browser. O cara está acessando nos Estados Unidos, vai ter outra configuração no Brasil. Então isso aqui é perigoso um pouco. Eu prefiro utilizar o datetime. E-mail, ele consegue validar se ele colocou arroba, se é um e-mail válido. Minimamente ele consegue validar. File, a gente consegue colocar um arquivo para upload. Hidden, que é escondido, é uma entrada de dados que eu vou deixar escondido. Basicamente não vai ser exibido na tela, mas tem lá. Image. Image eu realmente não sei. Eu vou dar uma procurada depois. Image você localizar uma imagem, importar uma imagem? Então, o input já faz isso. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu vou dar uma olhada. Eu vou testar, vamos testar. Bom, mês, né? Number, somente números. Ó, o number só tem um detalhe, tá? Ele aceita o E. Ele aceita o E. Engraçado, né? Como 3? Não, o E é elevado. Ah, tá. Você quer especificar... É porque ele tem um limite lá. 2 elevado a 10. Por exemplo, 2 elevado a 10 é 2E10. Ah, tá. Então ele deixa o E, por causa disso. E ele tem um limite também, você não consegue colocar um monte de números. Você coloca uma certa quantidade de números, ele já coloca o E automático. Vai ficar elevado a tal, elevado a tal. Ele vai cobrir. E de erro também. Né? Radio, que é... Achar uma rádio e É, bem que podia, né? Não, o radio, cara, tem checkbox, que é pra você fazer o checkzinho, né? O radio button, poxa, eu não lembro. Eu acho que é a mesma coisa do checkbox, tem o mesmo visual do checkbox. Só que redondo, não, é a mesma coisa. O visual mesmo. O checkbox você consegue escolher várias opções. Se eu não me engano é isso. E o radio você tem uma opção só. Por exemplo, o checkbox seria bom para você colocar os cursos que você fez. Oi? O filtro também. Então, ó, por exemplo, se fosse curso, por exemplo, que eu fiz. Fiz Java Alg, fiz Java O e fiz Java Web. Não fiz os outros. Beleza, você consegue selecionar múltiplos. O radio, ele só consegue selecionar um. Por exemplo, sexo. Pode colocar masculino e feminino. Só seleciona um. Sim ou não? Exatamente. Sim ou não. É um dado booleano. Range é tipo um intervalo de valor. Você consegue... Tem tipo um spinnerzinho. Até consigo colocar aqui para vocês verem que você coloca, tem um botãozinho que você arrasta. Ele fala, não, quero esse range aqui. Esse intervalo de dados. Esse intervalo de valores. Reset eu não sei. Search normalmente é uma barrinha para busca. Por exemplo, pesquisar. Aquela barra de pesquisa do Google é um search. É um input type search.
Submit é para você submeter um formulário, a gente vai ver isso aqui, a gente vai utilizar isso aqui. A gente vai criar um formulário, eu quero submeter esses dados para algum lugar, eu uso input type submit. Tel para telefone, text, time, URL, wiki, bastante coisa, nossa, muita coisa. Enfim, eu não posso ficar detalhando muito porque tem muita coisa aqui, então eu vou pegando os pontos principais. Seleciono o text aqui. Feito isso, ó, eu vou salvar e já vou pedir para atualizar o browser. Ó. Ele já coloca um input para mim ali, uma entrada de dados. Ó. Ai, meu Deus, é tão mais fácil do que o que a gente está Agora vocês deduzam o que é mais fácil. Fazer isso no JavaFX ou fazer isso na web. Ó, a gente consegue fazer um negócio legal aqui também, né? O campo fica meio... Nossa, dá até pra você escrever dentro. Dá, já fica certo. Já. A gente pode colocar um text hint aqui, que é tipo Ok, hint é... Conselho... Oi? Hint é... Esqueci o nome. Não é esse não. Dica. A gente pode colocar uma dica aqui. Que é o... Aqui a gente chama de placeholder, que é um atributo chamado placeholder. Ó, placeholder. Esse placeholder é um texto que ele vai ficar dentro do campo. É tipo uma dica para ele. Por exemplo, a gente coloca, ó, exemplo. João. Se eu salvo isso aqui e atualizo a web, ele fica lá dentro. Exemplo, João. Beleza? É importante que a gente coloque também, além do placeholder, a gente também coloque um campo, um rótulo para esse campo. Então, texto que vai ficar fora do campo de entrada, que vai indicar o que significa aquele campo. Então, tem que escrever um texto aqui, ó, login, especificando. Porque, ó, se o cara digita alguma coisa aqui, já apaga aquele placeholder, ele fica perdido. Para que serve esse campo mesmo? É referente a quê? Então, a gente coloca aqui. A gente pode escrever, ó, eu vou dar essa opção, login, o texto mesmo, assim, solto, tá? Executar não. E ele escreve ali, ele não coloca quebra de texto, tá? A gente vai ver isso aí daqui a pouco. Mas já tem alguma coisa. O ideal mesmo, sabe o que é? A gente cria uma tag chamada label. Ó, label. Eu vou dar um Ctrl X nesse texto e vou criar a tag label. Essa tag label, a gente coloca entre ela o texto que a gente vai colocar como rótulo, que a gente quer como rótulo. Se a gente for lá no browser e atualizar, não muda nada, visualmente. Mas qual que é a ideia do label? Ele funciona muito bem ligando um input. O que eu quero? Com um label eu consigo fazer o seguinte, isso aqui é bom para quando você vai fazer um web responsivo, e você quer que ele fique muito usável no celular. No celular o espaço é muito menor, né? O cara vai ficar 2 dias tentando acertar aquele input. É mais fácil ele acertar, por exemplo, o nome, o label, e o label já indicar para ele aquele campo. Então seria mais ou menos assim, eu clico no login aqui, ó, cliquei, ele me joga para cá. A gente consegue fazer isso com label. Porém, tem um detalhe. Eu preciso identificar o campo. Mas o que identifica esse campo aqui? Não tem nada diferente nesse input. Esse input eu posso fazer vários inputs desse mesmo tipo. Aí eu não consigo diferenciar qualquer qual. Eu tenho que criar o identificador para esse campo. Para esse elemento aqui, essa tag. E eu consigo utilizar o atributo chamado id. Eu vou colocar aqui na frente, ó, id. O Eclipse não dá autocomplete, mas é só colocar id igual abre chaves. Desculpa, abre aspas e fecha aspas. A gente coloca o identificador único para aquele campo, para aquela tag. Então eu vou colocar aqui, ó, input login, assim. E aí eu estou dando uma identidade para esse elemento, para essa tag. Estou dando uma identidade para ele. Agora com essa identidade criada, eu consigo fazer o label vincular esse input. Como? Tem um atributo dentro do label, ó, que a gente coloca, que é o for. E esse for você tem que colocar o id do input que você quer que ele redirecione.
Então tem que colocar aqui, ó, input login. Input login. Então o que a gente está falando? A gente está falando que esse rótulo login é para o input que tem o ID input login. Feito isso, salvando o arquivo, voltando para o navegador e atualizando ele, ó, visualmente nada muda. Mas em comportamento eu vou clicar no login, no texto login. Cliquei, ele me joga para o input. Legal, né? Imagina o cara usando o celular, né? Ele já fica mais feliz. Ele errou lá, clicou no rótulo, mas tudo bem. Vai ser redirecionado. Né? É o efeito que a gente chama de fat finger, né? Que é o dedo gordo. A gente tem muito esse efeito no celular. Tem dedo muito gordo, eu principalmente. Vou lá, clico nos negócios. 2 horas para conseguir acertar o botão. O Windows tem que ter umas aulas de usabilidade. Parece que aquele X do Windows vai diminuindo a cada ano. Aí você entra em uma contradição. Ou é você que está enxergando menos a cada ano, ou o Windows que está diminuindo menos mais o X a cada ano. Ah, eu não sei. Nossa, você já tentou usar o LinkedIn? LinkedIn já. Cara, aquele pessoal precisa melhorar a usabilidade. Não é muito intuitiva, né? Eu demoro para fazer as coisas lá mesmo. E eu mexo no LinkedIn da empresa lá. Você configura lá? Empresarial lá, Uhum. aí às vezes para postar, por exemplo, vaga, assim, orçamento parte. patrocinado, meu Deus, né? O Facebook inicialmente também, né? Ele era muito ruim de usar. Então, esse dia eu estava escutando lá um podcast lá sobre usabilidade, o pessoal estava falando que o Facebook ele não é intuitivo, mas as pessoas vão atrás porque elas querem saber as fotos. Então, assim, elas dão um jeito de descobrir como mexer. Na verdade, o Facebook começou a criar um padrão de usabilidade, né? De uso. Então, se você segue o padrão que o Facebook está utilizando, consequentemente, os seus usuários vão conseguir navegar no seu site, porque eles já estão acostumados a fazer isso no Facebook. Não que o Facebook veio com uma usabilidade boa, mas ele forçou o pessoal a acostumar com daquele jeito. Mas eu que mexo bastante no Face também lá da empresa, que tem que ficar patrocinando postagem, essas coisas assim, cara, eles mudam, não tem Eles mudam um monte. uma porcaria lá. Na hora que você finalmente aprendeu. Até hoje eu não sei mexer direito no Facebook. Fico lá. Onde que era mesmo esse negócio? E eu entro de, tipo, 2 em 2 meses. Aí de 2 em 2 meses já é o suficiente para ele pegar o botão da direita e colocar na esquerda. E é o suficiente para me deixar louco. Porque o botão que estava ali não está mais ali. E você não olha para a esquerda, você olha para a direita. Cadê? Não, você fica insistindo. O botão estava aqui, ele tem que estar aqui, eu não estou vendo. Então é essa questão de usabilidade. Para melhorar um pouquinho a estrutura do nosso login, esse logs, a gente pode categorizar ele como um título. É um título da nossa página, como se fosse isso aí. Do body, tá? Não é o título ali em cima, que fica aqui. Do head. Mas dentro do nosso corpo, do nosso HTML, a gente tem titulações e níveis, hierarquia de títulos. Quando você vai criar um documento do Word, o que você faz? Você cria os títulos, né? Tem o título de nível 1, que é o nível mais alto. Por exemplo, prefácio. Seria um título de nível 1. Você pode colocar subtítulos e títulos de níveis menores. Título nível 2, nível 3. E vai te criar o sumário depois, né? Para quem já usou Word aí, você faz isso certinho, bonitinho, não tem problema nenhum em gerar sumário. Então, clica lá e vai atualizando. A gente obviamente não gera sumário na nossa página web, mas isso é importantíssimo porque os buscadores de página utilizam essa estrutura. O HTML a gente tem que entender que ele representa a estrutura da nossa página. O HTML não tem a função visual. A gente não vai usar o HTML para deixar o negócio bonito. Para isso que existe o CSS, que a gente vai ver. O HTML ele tem a função estrutural de página. Ele que vai definir a estrutura e isso é importantíssimo para as ferramentas de busca, que são os SEO, Search Engine, SEO, acho que é alguma coisa assim. As Search Engines, são as ferramentas de busca. Por exemplo, o Google.
O Google tem ferramenta de busca, ele vai indexar a sua página. Como assim indexar a sua página? Como que eu faço para ter minha página publicada e quando eu digito algum tipo de conteúdo na busca, ele elenca a minha página em cima? É o Google que faz isso, ele te coloca índices. E ele vê esse índice por duas coisas. Primeiro, quantas páginas diferentes da sua estão referenciando a sua? Então ele já conta ponto por causa disso. A sua página está sendo referenciada em outras páginas, então você está bem na praça. Então ele já pontua você bem por causa disso. Outra coisa é a estrutura da sua página. Por exemplo, eu estou vendendo celulares em Campo Grande. Eu quero que quando alguém digite compra de celulares em Campo Grande, a minha página seja uma das 5 primeiras a ser listada. Então primeiro, tem uma boa referência de páginas que vão referenciar a minha página. E segundo, tem que ter uma bela estrutura de HTML. Por exemplo, o Google ele pega a sua página inicial e ele vai elencar o primeiro título da sua página, dentro do body, como conteúdo diferente daquela página. Se eu colocar venda de celulares em Campo Grande MS como título inicial do meu body, ele já vai fazer esse vínculo e já vai ser automaticamente bem mais elencado, bem mais indexado, que a gente chama. Ué, mas por exemplo, eu tenho um site, de verdade, eu tenho mesmo. Só que eu fiz ele pelo WordPress, né? Então, eu fiz sozinho. Mas aí, eu tenho um plano lá no WordPress que ele permite mexer no código lá. Se eu quiser entrar e fuçar isso aí e colocar... Consegue. Eu nunca baixa, mexer, né? Você pode baixar o código do WordPress? Saca, não sei. Se você baixar, você não precisa nem pagar eles. Você pega e entra lá. Eu tenho um plano, porque assim, tem o wordpress.org e o wordpress.com. O meu é .com, que já é hospedagem. Entendi. E ele é bem baratinho. Não é caro não. Ó. Mas o próprio WordPress você consegue já mexer, fazer uma notificação salvar. Só que você não... Não, sim, mas é que, por exemplo, esse negócio que foi colocar... Você não sabe como é que tá o código, né? Como é que ele fez. Pra cair nas músicas, né? Por exemplo. Eu nunca parei pra olhar isso, não sei. Outra coisa importantíssima, até mais importante do que isso, é a configuração de cabeçalho. Então, o body, ele vai representar o quê? O que vai ser visível na minha página. Aquele head é o comportamental. Então, o que aquele head é utilizado? Principalmente, o head é utilizado pelas ferramentas de busca. Então, é importante a gente ter um título bom aqui, para a ferramenta de busca identificar. E a gente também tem outras meta tags, que são essas tags metas, que a gente consegue colocar. Uma meta tag que é a chamada description, que a gente coloca a descrição na nossa página. Com essa descrição, ela é importantíssima, principalmente para o Google. O Google olha muito essa meta tag description, que é essa aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Meta description. Deixa eu ver se isso é description. Acho que é assim. Curso de Java Web Fundamentos Java. Isso aqui o Google elenca muito bem, ele indexa muito isso nas buscas. Por exemplo, se eu tenho uma descrição da minha página como essa, a chance de eu digitar essa mesma coisa no Google e cair minha página como primeira é muito maior. Muito maior. Isso aqui não é visual, tá? Isso aqui não é visível. Se eu atualizar minha página, eu não vou encontrar isso aqui em lugar nenhum. Então, em termos de visual, isso não afeta nada. Mas é um conteúdo, é um valor semântico que a gente fala. É um valor semântico que a nossa página tem. Seria o resumo de um artigo, né? Aqui, alguns até falam que você escrever esse tipo de coisa é quase uma arte. Né? Você pensar numa descrição, é a arte de escrever mesmo. Você tem que fazer alguma coisa que vale a pena. Não pode ser algo muito extenso e algo não muito curto também. Tem que ser um intermédio dos dois. Então, é complicado você escrever um negócio que vai casar bem. Outras coisas são... Esse description daí, você só as palavras-chave? Não, a gente tem uma outra meta para isso. A gente tem uma meta chamada meta keywords. Se eu não me engano, keywords. Assim. Eu tenho que confirmar, tá? O Eclipse não tem o autocomplete aqui, eu não sei de cabeça. Aqui você pode colocar as palavras-chave por vírgula. Tipo, curso Java, curso web. Por exemplo, eu posso entrar no código lá do meu site e procurar aqui. Sim. Parte. Exato. Quando você faz esse tipo de coisa, você não sabe como é que tá isso lá. Acho que ele cria alguma coisa, mas não sei se é o melhor. Com conhecimento do domínio do negócio, você consegue aumentar isso.
Isso aqui faz tudo parte da busca orgânica do Isso aí vai Google. estar sempre no index. Isso é importante. O Google ele sempre vai pegar a sua página inicial. Então é importante que a página inicial esteja com essas informações que você quer que sejam indexadas pelo Google. Porque o Google não vai navegar no seu site inteiro. Ele principalmente pega a página inicial e vai indexar aquela página. Ele não vai sair navegando. Então as informações cruciais que da sua empresa tem que estar na página inicial e de preferência, se for no corpo, nos primeiros parágrafos. Então, você tem um título que chama a atenção, que é bom para ser indexado, coloca como primeiro título da sua página. Ou título de nível 1 também, que a gente vai aprender agora. Então a gente tem uma hierarquia de títulos dentro do HTML. Isso é importante para as ferramentas de busca e não só para elas. Agora que a gente está tendo um aumento exponencial do uso da internet, uso de páginas web, a gente vai ter preocupações futuras. Aliás, a gente já tem que ter essas preocupações agora com acessibilidade. Já pensou como que uma pessoa cega navega no seu site? E se você estiver fazendo um produto que o seu público-alvo são cegos e você quer fazer esse marketing digital? E aí? Sabia que tem softwares que fazem navegação para cegos? Os softwares leem o HTML. O HTML, não é a página. Mas tem que colocar a descrição, né? Descrição, imagens, exatamente. E o áudio lê pra pessoa. Então o cara vai lendo lá as coisas, o software lê e vai falando pro deficiente visual, no caso. Eu já vi alguns sites, por exemplo, tem a sua foto lá. Aí embaixo está escrito assim, legenda exclusiva. Alisson sentado com uma camiseta preta. O cara lê. Então ele vai ler. Como é que um cego não vai ver a imagem? Mas o software vai chegar na imagem e vai falar, opa, eu tenho uma legenda para essa imagem. Ele vai ler a legenda. Então você coloca lá a foto do seu perfil. Aliás, uma foto. Vamos supor que eu estou vendendo uma jaqueta. Aí tem que descrever a jaqueta nessa foto. Só que o cego, que sempre foi cego, não sei como ele vai imaginar, né? É porque tem cegueira que é adquirida, né? E tem cegueira parcial também. Por exemplo, eu vi um podcast de tecnologia também que o cara tinha cegueira 90% cego. Mas ele via vultos e quando era menor ele já teve contato. Então para esses caras é muito mais significativo. Eu lembrei agora de um podcast que eu escutei de um cara que é programador, ele é brasileiro, ele é programador na Alemanha e ele é cego. Que legal. Aí. E ele estava dando uma entrevista e ele vai todo dia para a empresa com o cachorro dele. Esse aí. Não, os caras têm um esforço muito grande. Mas como você consegue? E para programação também. Tem um software que lê. O cara vai ler um código. Então, você imagina a dificuldade do cara, né? Você quer abrir, o cara vai tem que fazer as referências, né? Opa, abriu a chave ali, abriu outra chave. Opa, fechou a chave. Imagina para você encontrar uma chave que não fechou ali, código. Um cego para ver isso aí, cara. É inferno. Mas os caras conseguem. Tá decorando e fala, acho que faltou ponto e vírgula. Exatamente, o cara, não, é inferno, cara. Deve ter um assistente dele. Tem assistente. Não, ou às vezes o cara é sozinho, aí é software mesmo. Problema também com o software, esse mesmo cara que falou, ele no podcast, ele falou, cara, eu fico puto, os programadores deixam um espaço muito grande entre as linhas e o software não pula aquelas linhas, ele lê em branco, então ele fica assim, não sei o que, fechando chave, linha em branco. Aí, não sei o que, inicia a chave. Aí, cara, tira esses espaços aí, não precisa deixar muito espaço. A gente deixa para deixar uma organização visual, mas é legal, também não deixa 50 espaços ali, porque é sacanagem também. Outra coisa é comentário. Às vezes tem um código comentado ali, também o software lê. Então remove aquele comentário de código. Às vezes a gente está com preguiça de apagar, só comenta e esquece de apagar depois. Agora, comentário de documentação é importante. Aí ajuda até o cara. Mas se você comentou um trecho de código que não está sendo utilizado mais, apaga. Também é uma questão muito importante. Você já ouviu falar no teste de usabilidade do bêbado? Não. Esse é famoso, que diz que acontece mesmo. Os caras colocam a pessoa bêbada para usar no seu site. E dão as ordens, né? Se a pessoa bêbada conseguir fazer tudo o que você pediu, tá certo. o site tá bom mesmo. Cara... Deve ser legal ser tester. Ganhar para fazer esse tipo de teste. Onde que eu faço? Onde que eu envio meu currículo? Isso que eu tava querendo saber.
Que eu tô perguntando. Brother, qualquer coisa, eu só falo. Bom, voltando aqui. Essas hierarquias de títulos são importantes para as buscas, indexação de página e também para a acessibilidade, porque esses softwares também têm o uso de atalho. Por exemplo, ir para o próximo título e ele indexa os títulos também. Então, título inicial, subtítulo, título de nível 1, título de nível 2 e assim por diante. É importante, ele consegue pular títulos por um atalho de teclado, outras coisas que a gente também vai ter. Então tem uma valorização, uma importância muito grande o HTML de semântica. É importante a gente tomar cuidado, muito cuidado com o HTML. Que ele é esqueleto da página. Ele é o que vai definir. Por exemplo, robôs não vão ver o estilo da sua página, não vão ver se o botão está bem decorado, se o input está bem bonito. Eles vão ver como é que o seu HTML está, que é a estrutura, a semântica da página. Beleza? Então aqui, por exemplo, posso considerar logs um título de nível 1. O que eu faço? Eu coloco a tag H1. H1 que vem de heading, né? Que é de título, cabeçalho. Os títulos vão de nível 1 a nível 6. Então a gente tem o H1, H2, H3, H4, H5, H6. Lembrando que H1 é o título de nível 1, título mais alto, nível mais alto, importância alta, vamos colocar assim. E título de nível 6, que é a importância mais baixa, tá? Atualizando a página, ele vai deixar o título maior visualmente e vai deixar uma quebra de linha também. Mas no momento que você tiver uma quebra de linha, Não, ele faz automático. Não é assim que funciona também no Word? Você cria um título, ele não vai confundir com o texto normal. Se a gente coloca um título, ele vai quebrar a linha. Porque o que você digitar, depois que acabou o título, ele quebra a linha. Você não fica o texto normal junto com o título, né? Então, só para exemplificar, vou abrir um documento no Google Drive aqui. Só para vocês verem que isso faz sentido também. A gente pode comparar isso com o Word ou o Google Docs aqui, que ele tem a mesma funcionalidade. Se abrir... Aliás, acho que consigo fazer isso aqui, ó. Vamos ver. Por exemplo, eu vou colocar um documento aqui, eu posso escrever um texto, mas eu quero deixar o título desse texto, dessa seção, título de seção. Eu posso escrever ele aqui. Prefácio, por exemplo. E eu vou indicar que isso aqui, onde eu indico? Aqui, ó. Eu vou indicar... Esse aqui é o nível 1, eu acho. Deixa eu ver. Não dá pra ver? Poxa vida. Tá, esse aqui é o nível 1. Então reparem. Se eu dou um backspace aqui, ele vai considerar tudo um título de nível 1. Se eu deixar tudo como texto normal, ó, eu seleciono só o prefácio. Aqui ele iniciaria a quebra de linha. Tudo bem. Eu acho que o Irineu tá fora do ar. Oi? Tá sem internet. Tá sem internet? Oi, Irineu, tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Tô sugando a internet de vocês. Nossa. Abriu o Google. Eu tô abrindo o Google Drive até agora. Agora abriu. Tá bom, tudo bem. Vou desligar o torrent aqui. Beleza, pessoal. Quando a gente usa um título, seja ele H1, a H6, ele vai fazer uma quebra de linha automaticamente. Não, vou salvar isso aqui. Tá. Então a gente tem aqui o nosso logs, o login, que já está até com linkagem pelo label. A gente pode colocar a senha agora, tá? Para fazer a senha, vamos economizar mão de obra, né? Vamos copiar e colar. Se copiar e colar não funciona, né? Vamos com calma. Aí só vamos mudar aqui, ó, o label para senha, o segundo que a gente copiou e colou. Vamos mudar o ID do input agora. Ó, importante, não pode ter dois elementos, tá?
duas tags com o mesmo ID. Dá conflito, não pode. Então vamos colocar, não que ele dê erro de compilação, tá? Ele não dá erro de compilação, ele vai processar, vai exibir, mas vai aparecer como um errinho lá, internamente. Se a gente abrir o inspetor de elemento, o F12, o inspecionar elemento, vai estar um xizinho lá e ele vai falar, ó, tá com erro de semântica, que tem dois elementos com o mesmo ID. Então, a gente vai colocar isso aqui como input senha. Opa, senha. E aqui também, a mesma coisa. O label, agora esse aqui é for input senha. O type, a gente tem um type específico para senha, tá? Que é o type password. Type password. A gente pode colocar o placeholder aqui, não tem importância, 1, 2, 3. Minha dica de senha é 1, 2, 3. Infalível. Minha senha padrão. É, a senha padrão, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se a gente for vir na página web, atualizar, vou lá, tá aqui. Placeholder está aqui. Se eu digito alguma coisa, olha que interessante. Ele exibe como os pontinhos, não é como se já fosse senha mesmo. Beleza? Repara que aqui ele não fez quebra de linha, né? Você tem alguns elementos do HTML que automaticamente já quebram a linha. Tá? Na verdade, isso não funciona como quebra de linha. Como é que isso funciona? Vamos entender um pouquinho do layout do HTML. Vou criar uma página aqui, ó. Se você abrir isso aí no celular, ele não vai quebrar. Não, vai continuar com o mesmo comportamento. Ele quebra se a largura diminuir muito. Aí ele quebra. Ele quebra. Ó, como é que funciona o layout da nossa página, tá? A gente pode entender a nossa página web como se fosse compostas de colunas. Colunas não, ele tem uma largura, a gente pode dizer dessa forma. Eu vou colocar um quadrado aqui como se fosse a minha página. Suponha que essa aqui é a minha página. Eu vou ter uma largura, aqui do inglês width, e uma altura, do inglês também, height. Tem alguns elementos do HTML que, por padrão, eles ocupam 100% da largura da minha página. Por exemplo, os Hs. Então, se eu crio, por exemplo, o H1, ele vai ocupar 100% da minha página. Vou colocar que esse aqui é o H1. Isso não é visual, tá? Mas por baixo dos panos ele está ocupando toda a largura da minha tela. Isso não acontece, por exemplo, com input e label. Input e label, por padrão, eles têm a largura somente necessária para caber o conteúdo deles. Então eu vou ter uma largura, por exemplo, do label, que vai ser assim. Label, input, label, input. É assim que está a nossa página. Está estruturado dessa forma. Ah, mas de onde que vem isso? Isso aí é estilo, é CSS. Tá? A gente vai ver isso aí. O HTML, o browser, ele já vem com algumas configurações de CSS padrão. Tá? A gente vai ver isso aqui, ó. Mas repara o seguinte. Aqui entre o label e o input, ó, a gente não tem quase nenhum espaço, né? Tá quase grudado os dois. E entre o label e o input, aqui, ó, também, esses outros aqui. O que não acontece com o logs, né? Repara que tem uma margem muito boa aqui. É um estilo padrão que tem no browser. Eu não consigo fazer o inspetor de elemento aqui, então eu vou fazer o seguinte, ó.
Eu vou abrir o Google Chrome para ficar mais fácil da gente ver as coisas. Eu vou copiar o link, vou abrir o Google Chrome e eu vou simplesmente colar o link aqui. Vai abrir do mesmo jeito, tá? Repara que o estilo já mudou, ó. Olha como é que tá aqui, olha como é que tá aqui. É diferente. Cada browser tem o seu estilo. Vou abrir isso aqui no Firefox. Demora um pouco para abrir o Firefox. Não fala nada, só vou mostrar. É um pouquinho mais parecido do que o web browser lá. É. Repare que ó, o padrão de tamanho muda. É totalmente diferente. Cada browser tem sua implementação padrão de estilo, tá? Vamos ver agora o teste definitivo, né? O Explorer. Você já estava tentando mexer num troço lá, cara, só funcionou no Explorer. Tem alguns negócios que só funcionam lá. Eu tô executando o Explorer aqui com o emulador. É o Wine do... Eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui, vamos ver. Não vou conseguir abrir aqui. Não dá permissão de endereço. É porque esse aqui tá em outro endereço. Putz, acho que não vou conseguir abrir aqui mesmo. Porque esse aqui não é nativo, é o Wine, ele tá simulando. Então ele tá... O Eclipse... O Explorer ele tá achando que tá no Windows, mas ele não tá no Windows, tá no Linux, aí não dá certo. Enfim, quem tem Explorer pode ter esse prazer de testar como é que vai ficar esse negócio no Explorer, tá? Você está no Windows na máquina, você vai Explorer. Aí você vai baixar o Chrome e fica lá, tempando, carregando. Na próxima aula eu vou tentar baixar outros browsers aqui. O Opera é legal a gente testar. O Opera tá muito bom, aliás. Eu não sei se eu vou conseguir baixar o Safari. Não sei se tem um Safari para Linux. Não sei se eu consigo não vou conseguir emular de jeito nenhum. Vou ver se eu consigo. Vou ver se eu consigo abrir essas páginas também no Explorer pra gente conseguir fazer uns testes aqui. O Explorer, ele mudou, né? Agora é o Edge, né? Então, era o Explorer, não é? Uhum. Então, se não me engano, quando eles lançaram esse negócio, eles lançaram uma campanha publicitária, mas não foi aqui no Brasil. Que a chamada era o navegador que você amava odiar. Agora tá reformulado, blá blá blá. Cara, que legal, Foram bem sinceros, né? Legal. Beleza. Então vamos lá. Aqui eu consigo ver como que esse comportamento CSS é. Eu vou apertar a tecla de atalho chamada Ctrl+Shift+C, mas não precisa ser dessa forma. Se o seu navegador não é dessa forma, a gente pode inspecionar e clicar aqui, ó. No Google Chrome é assim, tá? E clicar aqui, ó. Nessa setinha. Ó, repara aqui, ó. A gente está em Element já, né? Olha só. Oi? Você apertou F12? Qual tela você apertou? É o F12. Esse aqui é o F12. Ah, tá. Beleza. Repara, pessoal, que aqui ele já exibe até o código da nossa página, né? É o mesmo código que a gente escreveu, ó. Se a gente abrir, ó, tá aqui. Margin border também. Margem, borda, exatamente. Ó, quando eu passo em cima o mouse, ó, de cada elemento, ele já me informa, ó. Tá vendo lá? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Tá vendo? Ó. Repara que ele já deixou umas coloração diferente, tá vendo? Eu vou deixar em cima do log. Esse azul é o espaço que ele realmente está ocupando. O laranja é a margem externa que ele está tendo. Então, ó, isso tudo que está em laranja é a margem que ele tem. Repara que o label, ele não tem margem, ele só tem o conteúdo dele mesmo. O input, ele tem uma margem interna, que está em um amarelo ali, mas na verdade isso aqui é do próprio input. A margem interna, se não me engano, no Google Chrome aparece como verde. Esse outro label não tem margem nenhuma e o input aqui está com... Esse negócio que aparece o tamanho dele pixel? Tamanho pixels. 723 por 21. Exatamente. no meu caso é 173 pixels de largura por 21 de altura. A gente consegue ver. Aqui também, ó. 1350, que é a largura total, né? Porque eu falei, o H1 vai ocupar, por padrão, 100% do seu espaço da tela. Beleza? A gente vai trabalhar com CSS, não aprofundado, mas algumas coisas interessantes. A gente fazer o mínimo e a gente conseguir trabalhar com o mínimo de responsividade também. O segredo da responsividade, já adianto, é trabalhar com valores relativos, ou seja, porcentagem.
Se você trabalha com valores fixos, esse input vai ocupar, sei lá, 1000 pixels de largura. No computador vai funcionar, no seu notebook vai funcionar. Abriu o celular, ferrou. Já vai ter aquele deslizamento horizontal que é horrível, ninguém gosta, todo mundo odeia. Ou vira o celular, nem assim, dependendo da largura, nem assim ele vai. Ou seja, se você trabalhar com valores relativos, você consegue ter isso adaptável. Você fala, eu quero, sei lá, 70% da tela, o input. E esse 70% da tela vai ser 70% da tela de um desktop, vai ser 70% da tela de um notebook, vai ser 70% da tela de um tablet e vai ser 70% da tela de um celular. Então isso funciona para qualquer... Isso aí é o princípio da responsividade, para quem gosta de trabalhar com isso. Valores relativos. Porcentagem, a gente tem outros também, que eu não lembro, eu só uso porcentagem. Beleza? Só queria mostrar para vocês isso aí. Ó, vamos separar esses dois aqui, ó, que eram um embaixo do outro. Como que eu faço uma quebra de linha? Eu nem vou usar o browser daqui, tá? Vou usar o próprio Google Chrome, que eu acho mais tranquilo. Estou mais acostumado também. Eu quero separar esse login e esse input desse... esse label desse input, desse label desse input. Quero a parte da senha embaixo. Quero inserir uma quebra de linha entre essa label e esse input. Estão vendo o código, que é bem aqui que eu tenho que colocar essa quebra de linha. Eu tenho uma tag específica para quebra de linha, que é o BR. Só colocar BR, não precisa de tag de fechamento. O BR ele vai fazer o break roll, que é quebra de linha. Se eu atualizar aqui, pronto. Atualizei, ele fez a quebra de linha. Não fica alinhado, tá? Mas já tem uma quebra de linha aí. Tranquilo? Beleza. Deixa eu ver que horas são. Nos 20 minutos, vamos dar uma palhinha de CSS. Bom, tem basicamente 3 formas de a gente trabalhar com CSS dentro de HTML, tá? A mesma coisa vale para o JavaScript. Também a gente consegue, basicamente, 2 formas. O CSS, a gente consegue trabalhar ele dentro da tag HTML. Por exemplo, eu quero indicar que esse input aqui, ó, eu quero indicar que esse input ele vai ter uma largura de 100% referente à tela dele. Uma largura de 100%. Ou seja, ele vai ocupar toda a tela, esse input aqui do login. Eu posso colocar dentro da tag, na tag que eu quero, o estilo dessa tag, que é o atributo style, assim, style. Atributo style. O atributo style você consegue definir algumas regras de CSS aqui. Como assim regras de CSS? Você fala o que você quer mudar e o valor que você quer colocar. O atributo e o valor. Separado por 2 pontos. Então, o que eu quero mudar aqui? Eu quero mudar a largura. Então, no inglês eu tenho width. Width. Eu estou dizendo o seguinte, o width, quantos de largura que ele vai ter? Aí eu coloco 2 pontos para indicar o valor e eu coloco 100%. Assim. 100%. Estou falando, ó, a largura desse elemento, do input, né, da tag. Elemento é uma tag, tá? Quando eu falo elemento, é a tag. Ponto e vírgula no final. Essa é a sintaxe do CSS, tá? Aqui dentro do style. Você fala o atributo que você quer, 2 pontos, o valor que você quer, ponto e vírgula para finalizar. Vou salvar, vou atualizar, vou lá, o input 100% da tela. Tanto é que deu a quebra de linha em cima e embaixo, né? Porque ele já estava ocupando 100%. Beleza? Interessante. Eu vou fazer a mesma coisa com o placeholder, ó. Posso fazer assim. Aliás, não vou fazer assim não, vocês já entenderam. Tem outra forma de a gente trabalhar com estilo também do CSS. Ao invés de eu colocar o estilo em cada tag, colocar esse style em cada tag, eu posso centralizar esses estilos no cabeçalho do documento, aqui no header. Aqui no header eu posso criar uma tag chamada style, uma tag,
E aqui dentro dessa tag eu consigo trabalhar com CSS. Então como é que era o CSS? Eu vou só mostrar aqui, ó. Só prestem atenção, depois eu deixo vocês copiarem. Eu vou apagar o style. Como é que a gente tinha feito aqui como atributo do HTML? A gente tinha colocado width 100%, certo? Assim que a gente tinha colocado, só que aqui, input. A gente não consegue falar direto assim, ó, largura 100% aqui dentro desse style. Porque é que ele não sabe aonde ele vai aplicar essa regra. Quando a gente tinha colocado aqui, ó, tudo bem. O estilo, mas estilo de quem? Estilo desse input, porque a gente estava lá na tag. Então ele já sabia aonde aplicar aquela regra. Então eu já sei, opa, a largura é 100%, eu vou aplicar em quem? Na tag que eu tô. Só que agora é diferente. Eu já não estou mais dentro de um elemento visual do body. Eu estou lá no cabeçalho, estou configurando um estilo e eu tenho que indicar esse estilo. E aí vai mudar um pouquinho a sintaxe do CSS. Antes de eu colocar o valor que eu quero e o atributo que eu quero modificar, eu tenho que colocar um chamado seletor, que é para onde eu vou jogar essa regra CSS. Quem eu vou selecionar que eu vou aplicar essa regra. É o que a gente chama de seletor. A gente pode criar seletor de várias maneiras, mas eu vou explicar três basicamente. A gente pode colocar o seletor pelo ID, que a gente já fez até o ID, né? Eu posso falar que uma regra se aplica a um elemento que tem o ID tal. A gente pode fazer isso. Eu posso colocar o seletor pela classe do elemento, que a gente vai ver isso aí na próxima aula. Classe, que a gente define o estilo padrão. Ou pelo nome do atributo. Desculpa, pelo nome da tag, o nome do elemento. Por exemplo, eu quero que todos os inputs tenham largura 100%. Eu posso fazer isso aqui, ó. O estilo do input, abre e fecha chaves. Qualquer input, ele vai ter a largura de 100%. Repare que quando eu fizer isso, ele vai falar, opa, essa regra de largura 100% eu vou aplicar em todos os inputs. Eu tenho quantos inputs aqui? 2. Então, nesses 2 inputs, ele vai colocar a largura 100%. Salvando e atualizando nossa página na web, é exatamente isso que ocorre. Ai, pera, não conserto. Ah, tá, esqueci o nome. Eu não avisa quando a gente escreve isso, não? Ele não tem verificador de sintaxe. É mais difícil do Eclipse fazer isso para a web, porque a web é pouca coisa que é errado. Tem muita pouca coisa que é errado. Ah, não, mas peraí. Então, quase tudo que você colocar nele, ele vai executar. Oi? Quase tudo que você colocar nele... É porque ele não executa, né? Ele interpreta. Só que quando ele não consegue interpretar algo, ele simplesmente não exibe. Não é que ele vai dar erro. Ele dá erro de sintaxe. Por exemplo, se eu... Mostra o xizinho lá, mas não... Dependendo da tag, por exemplo, se você fizer uma tag H1 e não fechar, ele não vai exibir o que você colocou dentro. Porque ele falou, tem um erro de sintaxe. Mas ele não tem exceção, entendeu? Ele não vai compilar. Na hora que o browser estiver interpretando, ele vai falar, opa, abriu H1 e não fechou. Então, por precaução, não vou exibir ninguém. Ele emburra. Hã? Ele emburra. Ele emburra, ele fica bravo. Ele emburra e não exibe ninguém. Beleza? Então a gente consegue fazer assim, a gente consegue colocar o style dentro da tag, a gente consegue colocar o style no cabeçalho do arquivo. E o jeito mais bonito, cria um arquivo só para isso. Hã? É isso mesmo. É o jeito mais bonito de fazer CSS. Vou mostrar aqui, tá? Só prestem atenção, depois eu deixo vocês copiarem. Dentro do WebApp, ó, veja isso aqui, que isso aqui é profundo, tá? Dentro do WebApp, para deixar organizado, eu vou criar uma pasta chamada CSS. Só para organizar melhor, uma pasta chamada CSS. Aqui dentro do WebApp. E dentro do WebApp, eu vou criar um arquivo. Eu vou ter que criar file, tá? Como file. E aqui eu vou colocar style.css. Já estou indicando a extensão. Vou dar um finish.
Beleza, ele já identificou como CSS. E o que eu faço aqui? Só copio isso aqui que eu tinha colocado, o input, dá um Ctrl X daqui e cola aqui. Então vai dar um erro de formatação louco aqui, mas Ctrl Shift F já ajuda. E tira esse style. Pode tirar ele. Aí você pode pensar, poxa, mas como que ele vai saber que o arquivo está lá? Como que ele sabe que esse arquivo vai definir o CSS? Pois é, ele não sabe. Se a gente atualizar aqui, ó, vai voltar tudo normal. Mas a gente tem que indicar. Esse HTML, a gente tem que indicar que ele vai importar um CSS, um arquivo CSS. Como é que a gente faz isso? Aqui no cabeçalho. Pode ser até depois do title, a gente vai colocar essa tag aqui, ó. Link. Essa tag link a gente tem que colocar o atributo chamado href. Esse href é uma referência de um arquivo que ele vai pegar. Qual que é href? Eu tenho que falar, bom, eu estou no index, certo? E o index.html está aqui. Dentro da pasta que o index.html está, ou seja, o web.app, eu estou dentro da pasta web.app. Dentro da minha pasta do index, a pasta que eu estou, tem uma pasta chamada CSS. E dentro dessa pasta CSS tem um arquivo chamado style.css. É esse cara que eu quero importar. Tem que criar uma pasta CSS? Isso, cria uma pasta CSS. Só deixa eu terminar aqui, depois eu deixo copiar. Aí o href, o que vai acontecer? Eu vou falar, ó, eu estou na minha pasta inicial. Eu vou dentro da pasta CSS. E dentro da pasta CSS eu tenho um arquivo style.css. Salvando e atualizando. Ele não linkou. Deixa eu só ver se eu não esqueci nada aqui. Precisa desse hell aqui, ó. Esse atributo hell, ele fala o que significa esse arquivo que você está me enviando. O HTML exige que você coloque isso. Esse style sheet significa folha em cascata, estilo em cascata, basicamente. Que é o significado do CSS. É uma folha de estilo. Então a gente tem que colocar esse hell, style sheet, e aí ele funciona. Eu salvei e atualizei meu browser, ele vai ter o mesmo comportamento. Qual que é a vantagem disso? O código está separado. A manutenção vai ser melhor.